Galera, estamos aqui mais uma vez juntos, eu e Débora, minha esposa linda e maravilhosa. A gente fez um vídeo, na verdade, um vídeo passado, nós dois juntos, e o pessoal pediu mais. Não era nem a nossa intenção ficar fazendo um vídeo juntos, eu chamei Débora pra gente bater um papo. Era só pra eu inaugurar o podcast. Só pra inaugurar meu podcast, exatamente, abrir com chave de ouro, mas o pessoal gostou e pediu mais. Então não sai daí, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você vai receber, sempre que tiver vídeo aí no canal, você vai receber uma notificação, ok? Então não sai daí e vamos pra cima, gente. Galera, estamos começando mais um podcast e nada mais nada menos que a minha esposa, Débora. A gente quer falar aqui no nosso podcast sobre coisas do nosso dia a dia, da nossa vida de casal, porque muitos casais, né, viram o nosso podcast antigo e, assim, o podcast que a gente lançou junto e gostaram muito. Então, a gente queria falar hoje sobre algo que nos incomodou durante um tempo como casal, que foi a comunicação. A forma como a gente se comunicava atrapalhava muito o nosso relacionamento, chegando ao ponto de poder fazer com que a gente terminasse a nossa relação. A gente brigava muito, tinha muito problema dentro de casa, e a gente descobriu que era somente a forma como a gente se comunicava, né? Entendendo que, Débora, e a gente não entende isso quando a gente está dentro de uma relação, que você é uma pessoa que tem uma formação, que teve pai e mães diferentes dos meus pais, viveu num lugar diferente. Sim. E isso faz com que você se comunique diferente. E faz com que eu tenha expectativas diferentes, né? O que gera depois a comunicação. Exatamente. E a gente acaba brigando, dizendo, poxa, ela não entendeu, ela não imaginou que isso seria assim. E às vezes você também, né? Pô, Carlinhos, só ele não entende o que eu tô falando. Como é que ele não entendeu? Fui clara e tal. E a gente descobriu que isso trazia muitos problemas para o nosso relacionamento e a gente não poderia deixar de trazer isso aqui para o nosso canal, porque eu sei que tem muitos casais aí que estão vivendo esse momento e a gente quer que você saia desse lugar e passe a se comunicar bem com seu esposo, com sua esposa. Qual foi o momento, não sei se tu lembra, que a gente rodou a chave e disse, não, calma, existe um problema na nossa comunicação? Quando a gente percebeu que tinha um problema na nossa comunicação, eu acho que foi logo que a gente casou. Porque a gente brigava muito. Logo no início do casamento. Isso, gente, a gente brigava muito porque nós somos muito diferentes também. Muito diferente. E aí muita gente diz, não, a pessoa não se parece comigo, não tem nada a ver comigo, então não vou me relacionar com essa pessoa. Se dependesse disso, eu e Débora, a gente não estaria junto tanto tempo. Eu também tenho visto um outro lado. Eu vejo algumas pessoas romantizarem essa questão dos opostos, né? Uhum. Os opostos se atraem. E também, assim, não é tão simples assim. Às vezes, o fato de você ser muito diferente da outra pessoa pode, sim, atrapalhar o relacionamento se vocês não souberem gerenciar direito essas diferenças. Eu acho que também diferença barra estilo de vida. Porque pode envolver também religião. Que é uma coisa que a gente vê muito que não dá certo, sobretudo aqui no Senegal, né? Pessoas de religiões diferentes se casam achando que vão dar certo e não dá certo. Porque cada quando você está apaixonado, você não tem muito senso crítico, né? Você não consegue pensar muito no futuro. Muita gente diz, não, depois ele vai vir para minha religião, ou ela vai vir para minha religião, acaba não vindo. Mas pessoas de mesma religião, da mesma fé também, têm esse tipo de dificuldade. Que é o nosso caso, né? A gente é da mesma fé, é da mesma religião e a gente tinha dificuldades em relação à forma como a gente se comunicava e a forma como a gente entende o amor. Eu acho que é esse o problema. Sim, exatamente. Porque assim, a gente tem um problema de base na nossa sociedade, que é a forma como a mídia faz com que você tenha expectativa a respeito do que é um relacionamento. Né? Então, desde pequena, todas as meninas crescem ouvindo histórias de princesas, que as princesas são fortes, né? Elas resolvem um monte de coisa, elas sofrem, elas enfrentam um monte de situação, mas na hora que chega o príncipe encantado, é como se todos os problemas delas acabassem e elas passassem a depender exclusivamente deles, e a partir daquele momento é como se ele fosse assumir todos os B.O. da vida delas e são felizes para sempre. E não é assim que funciona na vida real, né? Ou pelo menos não deveria ser. Porque todo mundo vai sempre ter problema.
todos nós precisamos ser fortes, tanto homens como mulheres. Eu acho que quando você encontra alguém que vai ser o seu parceiro de vida, sua parceira de vida, é muito cruel, é muito injusto que você gere essa expectativa de que aquela pessoa vai ter que assumir todos os seus problemas e você vai viver uma existência completamente livre deles. E depende muito da formação, da forma como você foi criado, porque se você foi criado numa família com essa estrutura, onde o pai é aquele que sai para trabalhar, a mãe é a dona de casa, a sensível, que não sai para trabalhar, que tá, né, a mãezinha, a princesa, tudo, acaba que a mulher pode copiar esse modelo e trazer esse modelo para a sua vida, para o seu relacionamento, tendo em vista que o marido não é o seu pai e nunca vai ser o seu pai, mas ela tenta buscar nesse homem essa figura de protetor, do salvador, do cara que resolve. E na relação acaba não acontecendo porque o homem cansa da mesma forma, a mulher cansa, todo mundo cansa, e acaba que nesse momento de cansaços, né, onde se a mulher trabalha em casa, ela trabalha muito também, se ela trabalha fora e ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, e o homem que trabalha fora acaba reclamando que trabalha fora, mas também não divide as tarefas da casa com a mulher. Enfim, esse é o momento em que seu casamento pode estar nesse momento e você está pensando, eu vou me divorciar, eu vou acabar, eu vou me separar, porque esse casamento não está dando certo. E talvez a gente chegou até nesse ponto de achar que não ia dar certo a nossa relação. Mas teve um ponto crucial da nossa relação que foi muito importante, eu acho, que foi a gente descobrir como é que você entende o amor e como é que eu entendo o amor. E isso está muito ligado à nossa criação, à forma como os nossos pais transmitiram amor e possivelmente os nossos avós transmitiram amor para os nossos pais. Sim. A gente entende que o amor pode ser feito de uma forma e às vezes a gente está tentando amar a pessoa do nosso jeito. Sim. E a pessoa não comunica, ela não entende a forma que você está querendo comunicar o amor, e aí a gente entra em conflito, entra em choque. Todo mundo está querendo, né, demonstrar alguma coisa pelo outro, mas se o outro acha que aquilo ali não é a forma correta, ele não vai se sentir amado. Exatamente. Por melhor que seja a intenção. E eu acho que você pode estar vivendo isso na sua vida. Nesse momento, você tem a sua esposa que tenta fazer algo para você porque é a forma dela amar, e você, marido, está fazendo algo para sua esposa porque é a forma como você aprendeu a amar, mas ela não entende, você não entende, e vocês estão em crise. Eu quero trazer aqui uma pesquisa, né, de um cara chamado Gary Chapman. Eu acho que ele era psicólogo, eu não vou ter certeza, vou ficar devendo essa informação para vocês. E ele chegou à conclusão, atendendo pessoas que ele aconselhava e tal, que existem 5 tipos de formas de expressar o amor. E ele chama isso de as 5 linguagens do amor. Então, uma é o tempo de qualidade, a outra são as palavras de afirmação, a outra são presentes, a outra são toque físico e a outra são os serviços. Pode repetir, porque Tá. A gente vai colocar aqui no vídeo cada toque. A primeira, tempo de qualidade. A segunda, palavras de afirmação. A terceira, presentes. A quarta, toque físico. E a quinta, serviços. Que legal. Tu consegue identificar qual é a tua? Ou às vezes tem mais de uma. Às vezes tem mais de uma. Tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, toque físico. A minha linguagem do amor é uma linguagem do amor que eu herdei da minha mãe, possivelmente. A minha mãe, ela sempre demonstrava amor, e sempre até hoje, pela pessoa, cozinhando para a pessoa, fazendo comida para a pessoa. Eu confesso que nesse momento que eu estou perdendo peso, eu estou trabalhando muito minha saúde física, sobretudo, eu estou tentando mudar a minha linguagem do amor, porque se você cozinha muito, você come muito, você acaba engordando, né? Então eu estou querendo sair dessa linha, mas eu herdei muito da minha mãe isso. Ela sempre que queria me agradar, dizer que me ama, ela não beijava muito, não abraçava muito, mas ela fazia bolo, fazia comida, e eu acho que é essa linguagem que eu acabei trazendo pro meu casamento. E que história é essa de mudar a linguagem do amor? Eu conversando com uma psicóloga, uma amiga psicóloga, ela me disse que era possível mudar a linguagem do amor e você aprender a amar de outras formas. Isso é interessante, né? Porque, assim, eu acho que algumas pessoas até conhecem esse conceito das 5 linguagens do amor, já vi algumas pessoas falando sobre isso, mas não é uma coisa que se fala muito, né? Dizer que
ela pode ser mudada. Eu sinceramente, eu não acreditei nisso quando eu ouvi, mas eu tentei. Enfim, todo mundo que me conhece sabe, eu adoro cozinhar. Eu invisto, meus presentes panela. Gente, esse homem cozinha muito bem. Panela, prato, copo, qualquer coisa. Os presentes que ele gosta de ganhar, tá? Não é o que ele gosta de dar. Não, é o presente que eu gosto de ganhar. Tipo assim, fogão, coisa de cozinha. Eu sempre adorei cozinhar. E em algum momento da minha vida eu tinha que comer melhor, eu tinha que diminuir o ritmo, eu tinha que estar um pouco fora da cozinha. Então eu comecei a mudar e eu comecei a buscar prazer em outras coisas e tentar agradar. E acho que foi o que aconteceu na minha vida, assim, que foi um divisor de águas, foi quando eu ouvi pela primeira vez a palavra alteridade. E eu falo muito sobre essa palavra, porque é a palavra do meu momento, porque eu disse, eu sempre tento amar as pessoas do jeito que eu aprendi a amar, mas eu posso amar as pessoas do jeito que as pessoas gostam de ser amadas, porque eu sempre confundi essa palavra com empatia, e não é. Então eu descobri que eu sempre tentei amar Débora cozinhando para Débora, porque foi a forma como eu aprendi com a minha mãe. Sim. Mas aí Débora, ela gosta de comer, logicamente, mas ela gosta de receber outro tipo de amor. É porque assim, pra mim, você cozinhar pra mim eu gostava. Fazer a comida do dia. Eu ficava feliz, mas você às vezes cobrava, né? Um retorno emocional e eu ficava sem entender direito, porque eu dizia, mas você cozinha porque você gosta, porque você quer. Então, no final das contas, você preparava tudo, um banquete. Você tá fazendo isso muito mais pra você do que pra mim, porque você tinha prazer em fazer isso. É verdade. Então, tipo, por quê? Por que cobrar de mim esse retorno emocional? E aí, o que falava muito mais ao meu coração, na verdade, assim, eu tenho duas linguagens do amor mais fortes, que são presentes. Essa eu acho que é a minha predominante, né? Presentes e palavras de afirmação. Para mim é muito importante ouvir. São duas linguagens que tem aí, então, né? Sim, isso. Só lembrando, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, toque físico e serviços. Então a minha é muito mais presentes, ela é bem predominante, e palavras de afirmação. Eu preciso ouvir que eu sou amada, que eu sou bonita, que você gostou de alguma coisa que eu fiz. Então, até se eu sei que sua linguagem tá ligada a serviços, então volta e meia eu faço um esforcinho, procuro uma receitinha na internet, vou lá e preparo para você. Se você não disser que você amou, que aquilo ali que eu fiz para você é incrível, eu não vou achar que você gostou. Você precisa dizer, você precisa verbalizar. Também é uma forma que eu expresso muito o amor pelas pessoas próximas de mim. Então, eu digo muito isso, né? Eu te amo, você é um gato, falo isso pros meus filhos, estou orgulhosa de você, amo muito você. Eu falo muito, né? E a minha predominante é presentes. Então, pra mim, se você quer fazer com que eu me sinta amada, saiu na rua, traz alguma coisinha pra mim. Eu me lembro que uma vez eu disse a você assim, não importa, não precisa ser nada caro, se você sair na rua e você trouxer pra mim uma caixa de fósforo, se você abaixar na rua e pegar uma pedra e trouxer pra mim, sei lá, numa viagem que você faz, e dizer assim, olha, nesse momento eu lembrei de você, eu vou guardar aquela pedra pra sempre, porque naquele momento você pensou em mim. Pra mim é um presente, ele eterniza aquele momento em que você pensou em mim. A pessoa se importou com você, né? O grande problema, gente, eu sei que é muito difícil pessoas que têm as mesmas linguagens ou linguagens correspondentes se encontrarem, se casarem, e aí, mas sempre não é assim. Por exemplo, eu não tenho um costume, eu não tinha mais, hoje eu tenho mais, né? Mudei muito, de receber presentes e de dar presentes. É uma coisa que eu herdei da minha família. Nunca tive essa questão de ganhar presente no dia do aniversário, no dia das crianças. Nunca tive. Já eu sempre tive. Já a Débora sempre teve. E aí, outra coisa, datas comemorativas. Eu nunca me importei muito, porque nunca se importaram muito
E já com na as minha datas... família foi justamente o contrário. Todas as datas comemorativas eram super importantes. Super importantes. E aí o que aconteceu? Quando a gente casou, beleza, se amava, tudo aí bem. Vem essa colisão. Aí vem essa colisão. De dois mundos. De dois mundos. E talvez você esteja nesse momento, por isso que eu peço a você, deixa o comentário aqui embaixo. Se você está vivendo esse momento, deixa o comentário aqui embaixo qual é a sua linguagem do amor. Seria importante também que você assistisse com seu esposo ou com sua esposa esse vídeo, porque vai ajudar bastante vocês, porque isso foi algo que a gente demorou muito para descobrir, isso poderia ter custado o nosso casamento. Deixa só eu dar uma explicaçãozinha sobre cada uma delas. Legal, Pode ser interessante. Então, a primeira é tempo de qualidade. No que se resume? Ainda que você seja uma pessoa muito ocupada, quem tem essa linguagem do amor predominante, ela vai querer que, mesmo que aquele ou aquela, né, que ela ama, não tenha muito tempo e tal, no momento em que você tá com ela, você precisa estar 100% com ela. Então, tem gente que não se incomoda. Às vezes a gente tá conversando um com o outro, eu tô aqui olhando a mensagem, vejo celular, eu não me incomodo com isso. Né? Ok. Mas para uma pessoa que tem essa linguagem do amor predominante, isso é uma declaração de que você não tá nem aí pra ela. Ela pode se irritar. Ela pode se irritar. E não só o marido ou a esposa, os filhos também. Também. Você tem que entender a linguagem do amor do seu filho, porque de repente você tá tentando agradar o seu filho do seu jeito, e ele não tá se sentindo amado. Isso. E assim, para essa pessoa, né, para esse tipo de pessoa que tem essa linguagem, também é muito importante ter dias certos para fazer alguma coisa. Então, o dia da família, pra gente ir para um restaurante, pra gente fazer alguma coisa. E nesse dia, ainda que você viva correndo, que você não tenha tempo para nada. Exato. Mas nesse dia você tem que estar 100% disponível para conversar, para ouvir. Cuidado com o celular. Criar memórias. Exatamente, cuidado com o celular. Porque se você fica o tempo todo mexendo no celular para essa pessoa, pode ser algo que pareça que você não está dando você não 100%. Tá ali. Na verdade, assim, a gente vive um problema generalizado na nossa sociedade. Que é um problema. Essa é a verdade, né? A gente perdeu a capacidade, em muita medida, de olhar nos olhos da pessoa e se concentrar 100% nela. Eu percebi que eu estava com esse problema de não conversar com as pessoas e ficar o tempo todo no celular. E com o meu filho, ele começou a me cobrar isso. Então agora, toda vez que eu tô com ele, eu baixo o celular e eu fico disponível para ele, o tanto que eu conseguir. Então isso é uma coisa importante. E parece que ele gosta falar. muito de tempo de qualidade. Eu acredito que isso é importante para ele. É uma linguagem para ele. Nosso filho, de Carlinhos Filho, né? A próxima é palavras de afirmação. Então é você verbalizar o seu amor através de palavras. Você tá lindo. Eu amo você. Agradecer, elogiar. Muito obrigada, exatamente. Cara, eu tô muito orgulhoso de você, do que você fez. Que incrível, eu confio em você, eu acredito, você tem futuro. E talvez você nem considere o que aquela pessoa fez uma coisa muito grande, e talvez você não tenha o hábito de elogiar porque você menospreza pequenos gestos. Eu vejo que as pessoas menosprezam pequenos gestos e acabam não dando esses elogios e quer cobrar da pessoa. Mas a pessoa ela é motivada com pequenas palavras de encorajamento, né? Até porque uma grande realização, ela não vem do dia para a noite, né? Ela acontece, ela é realizada através de pequenas coisas, são pequenos degraus que vão levar a uma coisa muito grande. Então, tudo que é grande é feito a partir de pequenos elementos. É verdade. E a gente precisa não subestimar isso e vibrar pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. A próxima é palavra de afirmação, já falei, presentes. Que é o Oceana. Débora adora receber. E não são coisas de valor, necessariamente, mas qualquer coisa, né? Quem tem essa linguagem do amor predominante, muitas vezes é confundida com alguém materialista. E isso é muito injusto. Isso é injusto, é verdade. Não é verdade. Essa pessoa, você chega com uma flor, você catou uma flor, passou por um jardim, entregou pra ela. Essa pessoa, ela vai pegar essa flor, colocar num envelopezinho, vai secar e vai guardar pra sempre. No meu aniversário, o presente que tu me deu, tu escreveu um bilhetinho pra mim no envelope. Isso. Eu guardei o envelope. Exatamente. E eu vou guardar ele pra sempre. Nesse aniversário eu não dei um presente físico, mas eu dei um dinheiro, né? Para a Débora, porque eu sei que às vezes ela quer dinheiro para comprar as coisas dela e tal, e não sei porque, acho que nesse mês eu vi que tu gastou teu dinheiro com alguma coisa, eu disse, opa, ela tá sem grana,
mas eu botei dentro de um envelope e eu escrevi alguma coisa no envelope. E eu sei que isso é importante para ela. Isso para mim é zero importância. Para mim não tem nenhum valor. Mas é aquele lance que eu falei aqui sobre a alteridade. Você não dá ao outro o que você gostaria de receber. Você dá ao outro o que o outro gostaria de receber. Considerando a personalidade dele, né? Gente, isso eu acho que foi o ápice da minha conversão cristã, quando eu entendi isso. Porque eu sempre fiz pelo outro o que eu gostaria que tivessem feito por mim, tá? Eu sempre fiz pelo outro, ok? Pensando na minha religião, pensando na minha fé, pensando nos mandamentos de Deus. E pensando na tua história também, né? E eu sempre fiz pelo outro, exatamente, pensando na minha história. Mas quando eu entendi que Deus, ele quer dar ao outro o que o outro precisa, eu sempre uso aqui o texto de Marcos 10, acredito, versículo 46, que Jesus chega para um homem cego e diz: o que queres que eu faça? É aonde eu entendi essa linguagem, essas 5 linguagens, porque a gente precisa dar ao outro não aquilo que a gente gostaria de fazer. Possivelmente tenha passado pela cabeça de Jesus: vou curar ele da cegueira, talvez seja o maior problema dele. Mas ele se deu o trabalho de perguntar: o que você quer? Né? E o homem disse: eu quero ver. E é muito engraçado isso, né? Que muitos casais não entendem isso. Isso foi o ápice da minha vida com Deus e foi o ápice da minha vida com Débora. Eu passei a viver melhor com ela depois desse conhecimento. Exato. A próxima linguagem do amor é toque físico. Eu acho que é um pouquinho a tua também. Eu acho que você gosta. Não, eu acho que eu passei a gostar. Porque, na verdade, a minha mãe, ela não gosta muito, né? Sim. Por exemplo, uma das coisas que me irritava muito: mãe, eu te amo, não tenho nada contra a senhora, mas possivelmente ela não teve isso na relação dela com os pais dela. Ela me abraçava quando eu pedia e ela batia nas minhas costas, como se ela estivesse querendo parar. Tipo, rápido. É rápido. E, na verdade, eu aprendi muito com Débora a abraçar, a ficar junto, a botar a cabeça no ombro, porque eu tinha muito... Eu expresso muito meu amor tocando. E aí também, assim, é interessante isso, porque eu cresci em uma área da minha vida com a forma como Débora também gosta de ser amada, né? Que é abraçando. Ou seja, eu aproveitei, né, essa linguagem dela para aprender um pouco, porque eu precisava aprender. Eu preciso abraçar as pessoas, eu preciso receber carinho, dar carinho. E eu não era uma pessoa... nem sou muito ainda hoje, mas eu tento pelo menos ser uma pessoa... que dá afeto, abraçando. Tu não é muito de tomar iniciativa, mas quando, pelo menos assim, na nossa família, né, a gente mais próximo, eu, você e o menino. Isso. Quando alguém se aproxima e dá, tu se derrete tudo. Não. Então eu percebo que é uma coisa que tu gosta. Porque também é uma carência emocional minha, né? Como faltou isso na infância... Por isso que eu acho que essa tem potencial para ser uma das tuas linguagens. Tem potencial, É engraçado, assim, que eu venho de uma família que também não tem muito toque físico, né? Não faz parte da nossa família. A gente não beija muito, não agarra, não abraça. Mas foi uma linguagem do amor que eu criei. Porque eu sempre sonhei que quando eu tivesse a minha família, eu queria ter uma família que a gente se tocasse, se abraçasse, se beijasse. E foi uma coisa que eu introduzi na minha família. Na família que vem de mim. Que é uma coisa. Você e os meninos. Então, os nossos filhos, eles são muito, muito de toque. Mas o que é engraçado é que não é com todo mundo. A gente só expressa só com pessoas íntimas, só né? com quem é muito íntimo. Eu me sinto muito desconfortável quando alguém de quem eu não sou íntima me toca. Ou vem me abraçar, eu sinto tipo... não faz isso. Mas com meus filhos, cara, a gente senta no colo um do outro, a gente bota a cabeça no colo. Eu, às vezes, estou fazendo uma coisa na cozinha, os meninos vêm, me abraçam, me beijam, me pegam no colo, me levantam. Então, essa é uma coisa, assim, na nossa família, muito forte, funcionou muito característica. bem. Que é uma coisa que pode acontecer, né? Você trocar no meio do caminho ou desenvolver, perceber que é uma carência e que você não quer que os seus filhos herdem essa carga genética, isso, né? Então você mudar para poder, seu filho poder passar isso para as próximas gerações. Essa genética emocional, né? Genética emocional. E essa última é serviços. Que você já falou, você já começou a desenvolver um pouco isso. Ela definitivamente não é a minha. Eu sou péssima para fazer isso. E o pouco que eu aprendi foi justamente
por tua causa, porque eu sei que é importante para você. Então isso me faz ter iniciativa de volta e meia, cozinhar alguma coisa, preparar, deixar as coisas bonitinhas do jeito que você gosta. Alguém que arruma o tempo todo a casa, assim, trocando coisas, inventando coisas, né? Eu acho que também tem você que tem seu marido ou sua esposa que tá sempre fazendo coisa dentro de casa. Exatamente, que não deixa as coisas se estragar, né? De repente ele tá dizendo que ama você e você não tá Exatamente. entendendo. Que aí, assim, a gente precisa falar sobre o mito do amor romântico. Porque eu tinha começado a falar sobre isso um pouco antes, mas eu queria me aprofundar. Que é o seguinte, a gente cresce ouvindo que o amor romântico ele é uma coisa completamente... ele é uma coisa completamente irreal, mas a gente cresce achando que a gente deve sonhar com isso para as nossas vidas, né? Então... aquela pessoa com quem você vai ser feliz o tempo todo, que você nunca vai brigar, que você vai estar o tempo todo querendo beijar, querendo estar junto, que a forma de demonstrar amor é trazendo um buquê enorme de rosas e se declarando para aquela pessoa no dia a dia. E assim, grudento demais, que aquela né? pessoa vai ser o centro do seu universo, que eu acho a coisa mais absurda do mundo. A vida ela é algo muito maior do que o seu parceiro romântico. Você precisa ter outros pontos na sua vida para você se apoiar também. Então, a gente cresce ouvindo tanto que o amor romântico é algo que vai suprir completamente sua existência, que quando você se envolve com alguém emocionalmente, ainda que seja uma pessoa fantástica, de caráter, correta, que ame você, que do jeito dela demonstre esse amor... É muito comum que algumas pessoas não consigam reconhecer isso que está bem debaixo dos olhos e que acabem subestimando, que acabem se frustrando e que acabem não conseguindo levar o relacionamento adiante, né? Simplesmente por terem sido enganadas a vida toda. Eu acho que muitos relacionamentos acabam por conta desses problemas de comunicação, né? Dessas mentiras mesmo, né? Porque são mentiras. É verdade. Eu acho que a mídia ensina a gente a acreditar em mentiras e trazer isso para o que a gente espera de um relacionamento. O que um relacionamento saudável tem que ter? Essa é uma pergunta crucial, né? Respeito, né? Você respeitar o outro, o espaço do outro. Porque vem muito de... Nós temos muitos problemas emocionais e doenças emocionais que vêm para dentro da relação, né? Então, se você é uma pessoa insegura e você vem para dentro de uma relação, possivelmente você vai ser uma pessoa mais grudenta, mais ciumenta. Você vai precisar de mais atenção, então você vai cobrar mais. Dependência emocional. Dependência emocional. E talvez o seu problema seja esse. E aí você precisa procurar um psicólogo, uma psicóloga e se tratar. Porque o outro não é a chave da sua felicidade. E possivelmente você vai se separar agora e você vai ter esse mesmo problema com seu outro parceiro, sua outra parceira. Por quê? Porque o problema está em você. Eu costumo dizer, eu e Débora, a gente intermedia muito problema entre casais, né? Acaba ajudando muitos casais, que isso é uma coisa normal quando você tem mais de 15 anos de casamento. E você vence algumas barreiras e você poder ajudar alguns casais, sobretudo mais novos. A gente ajuda e a gente percebe que os casais eles estão vivendo aquilo que a gente já viveu e eles estão com a expectativa de que se eles saírem da relação, eles vão ser felizes. E eles vão entrar em outra relação e conseguir ser feliz. Mas você continua carregando os mesmos problemas que você possivelmente herdou da sua família, que você possivelmente adquiriu no processo de crescimento, né? No processo seu. Mas é uma coisa que eu sempre digo às pessoas, né? Principalmente quando eu aconselho um e outro separadamente. Um problema tem 100%. Se você resolve o seu problema, você tem 50% resolvido. É uma matemática bem interessante, porque as pessoas às vezes elas querem resolver juntos os problemas, ou ela quer resolver o seu problema e ela não imagina que ela tenha um problema. Então, isso é muito importante. Se você tem um problema e você identifica que você tem um problema, por exemplo, de insegurança emocional, você precisa cuidar disso, porque possivelmente isso traz problema na sua relação com seu companheiro ou companheira, isso traz problema no seu trabalho, nos negócios, nas suas relações interpessoais. Então, a gente precisa entender que esse problema ele vai afetar você em vários âmbitos da sua vida, não só na relação conjugal. E assim, tem uma coisa interessante sobre esses problemas que você está falando, que
eles podem estar em stand-by na nossa mente. Exatamente. Eles ficam ali, em modo, sei lá, secundário, a gente pode dizer assim, e operando no subconsciente, por baixo, né? tipo um stand-by ali. E, de repente, uma palavra ou Gatilho. uma cena ativa aquilo ali, e esse problema que estava até agora em modo, né, em stand-by, ele sai para a superfície, ele domina completamente a mente consciente e ele faz com que a pessoa passe a agir de uma forma irracional. Irracional. Um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, alguém que tem problema com abandono, né? Exatamente. Que tem trauma com abandono. Essa pessoa é uma pessoa fantástica, correta, inteligentíssima, admirada e tal. De repente, se uma coisinha ativa, por exemplo, alguém que essa pessoa ama, alguém da família, o filho, a esposa... Não, ela vai numa festa, ou ele vai numa festa, e por um acaso a pessoa esquece de apresentar ela aos amigos. Pronto. Perfeito. Eu vi isso num filme essa semana e eu copiei essa. Pronto, a pessoa não fez por mal. A pessoa devia estar distraída. Não, e chegou e encontrou tudo bom, tal. Pronto. Essa pequena coisa. Você não me apresentou, você me deixou no canto, você não sei o quê. Ela faz com que essa pessoa deixe de ser ela mesma, porque Exatamente. O que assume o controle nesse momento é aquele trauma gigantesco de abandono que a pessoa tem. Exatamente. E essa pessoa, ela deixa de ser ela mesma, ela se transforma em outra pessoa. Exatamente. Então, terapia é importante, né? Terapia, autoconhecimento. Sobretudo isso, para você se conhecer e saber controlar esses lugares onde você tem muitos problemas. E você reconhecer os sinais de que isso está vindo. Exato. E você aprender mecanismos de autocontrole. E para combater... Porque com que você combate mentira? Com a verdade. Com verdade. Né? Você só combate mentira com a verdade. Então, se uma mentira assume, por exemplo, essa pessoa hipotética da festa aí, o que é que ela vai pensar? Um monte de mentira. Ele não me ama, ele me Essas odeia, vozes vão vir na cabeça. Ele deve estar me traindo com uma dessas pessoas, está com vergonha de mim. Com vergonha de mim, não me acha bonita. Exatamente, eu não sou importante para ela. Exatamente. E aí ela vai começar a olhar para si, que você falou, né? Eu não sou bonita, meu Deus, eu tô gorda, Então, vem um monte de coisa tão louca. Então, nesse momento, uma pessoa que é curada da cabeça, né, que já está num nível de autoconhecimento um pouco maior, ela vai reconhecer esses sinais vindo, porque eles sempre vão vir. E vai criar mecanismos para... Exato. Mas você vai ter os mecanismos para bloquear aquilo ali. Você vai dizer assim, por que eu estou pensando isso? Essa pessoa, ela em outros momentos da nossa vida juntos, ela dá sinais de que ela não me ama, de que ela me acha feia? Por que eu tô me sentindo assim? Eu tô insegura, porque eu tô num lugar com pessoas novas. O que eu posso fazer? Se ela tá distraída, se ela não lembrou de me apresentar, eu posso muito bem ir até as pessoas com um sorriso e me apresentar. Se isso é uma fraqueza sua, um mecanismo muito mais seguro do que esse que você pode criar, porque é um ambiente muito difícil para você controlar, claro. tá? Muito difícil. A gente não tá falando de coisa fácil. Para não dizer né? impossível, mas muito difícil. É você conversar com o seu parceiro ou a sua parceira. Sim, é porque eu tava pensando no momento da festa. Não. Pra você não estragar aquele momento. Não, eu sei. Mas, por exemplo, se você tem essa dificuldade e você tá indo para um lugar que você pode, por exemplo, naquele momento é um ambiente que não é o seu, né? Muita gente é muito desconfortável você sair para uma festa e onde todo mundo é amigo do seu parceiro. E você não é nada, você não é conhecido. Então, você naquele momento, o seu parceiro sabe que você tem essa dificuldade, ele precisa se sentir responsável por cuidar de você na sua fraqueza. Mas nunca imagine que o homem e a mulher, o cara ou a cara, ele vai imaginar ou descobrir. Não acredite nessa mentira. Ninguém tem bola de cristal. E é muito injusto com o seu parceiro esperar que ele adivinhe. Exatamente. Chegar para a pessoa e dizer, olha só, eu tenho essa dificuldade, eu tratei na terapia, eu preciso dessa ajuda. E a pessoa, ela vai vigiar nessa área, porque ela sabe que ali você é fraco, E a gente está partindo do pressuposto de que é um relacionamento saudável. Isso, gente. Onde os dois podem expor as vulnerabilidades. Não, e isso antes desse processo precisa existir
essa confiança total no casal, tá? A gente tá falando de uma situação onde o casal já confia no outro, a gente sabe que a gente casa com esse sentimento de concorrência, a gente casa, na verdade, com a gente mesmo, para atender as nossas necessidades, seja elas sexuais, seja elas amorosas. Você nunca casa pelo outro, você casa por você, porque você quer viver bem, você quer ser feliz, né? Eu quero ser feliz, né? Não para fazer o outro feliz ou tentar ser feliz a dois. Tem algumas pessoas que sim, mas essas pessoas já estão no nível de saúde emocional. Não, é a saúde emocional muito alto, grande, mas a gente sabe que não é algo... Muita gente casa pelo motivo A gente sabe que a saúde emocional não é uma conquista de todos os brasileiros. Saúde emocional é luxo. Saúde... e não é um luxo de pessoas que têm dinheiro, né? Tem muitas pessoas pobres que têm saúde emocional, sim, que superam coisas bem piores, que aprenderam com a dificuldade da vida, e pessoas muito ricas que se comportam como crianças. Então, assim, voltando para a festa, eu acho que, claro, você tem um nível de confiança, onde você pode se abrir com o seu esposo e a sua esposa. Gente, você precisa chegar a esse nível urgente, porque senão seu casamento vai acabar na primeira crise que você tiver, desse tipo. Então, estou nesse nível onde eu posso me abrir, a pessoa não vai me julgar, e aí eu digo, olha só, nessa área eu tenho dificuldade, né? Me ajuda. E a gente falou de autoconfiança, tem outra área que a gente poderia citar para as pessoas que se identificarem também? Eu acho que tá ligado à autoconfiança, mas você viver com seu parceiro, né? Você tem um acordo com ele de não usar as vulnerabilidades contra o outro. Isso é, né, muito importante. Porque na primeira briga, passa na cara. É triste, por exemplo, alguém que passou por uma situação, sei lá, passada de abuso em outro relacionamento e tal, e na primeira oportunidade o seu parceiro joga isso na sua cara. Ah, por isso que fulano fez isso, por isso que você não deu certo com isso, aquilo. Cara, isso é uma coisa que vai fazer com que a pessoa nunca mais confie em você. Exatamente. Então, num relacionamento, à medida que o tempo avança, é normal que você veja o outro em situações vulneráveis, seja física, né? Às vezes um problema de saúde, às vezes um problema emocional, e você passa a descobrir quais são os pontos mais fracos daquela pessoa. E eu acho que é uma questão de caráter mesmo, que aquilo ali nunca, absolutamente sob hipótese nenhuma, seja usado contra o outro. E eu acho que tem. Eu acho que tem muito a ver com misericórdia, né? E a misericórdia, como o sentido da palavra mesmo, que é a miséria do coração, né? É você se sentir tão miserável a ponto de você não se levantar contra o outro. Você dizer, caramba, eu não posso acusar porque eu também tenho dificuldades. E aí entra o conceito bíblico de amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, é verdade. Isso no casamento é muito importante. É muito importante. Eu me lembro de uma vez que a gente estava passando por um problema e eu confessei pra você uma coisa que eu tinha feito que tinha te magoado, e eu pedi perdão, e você me disse assim, e eu sabia que era uma coisa que ia doer muito em você. E aí você me disse assim, quem sou eu pra não te perdoar? Se Jesus já me perdoou e eu já fiz coisa muito pior. Então, também tem essa questão assim do amor e da segurança de que o outro vai olhar pra você com misericórdia. Não é com pena, né? Misericórdia é diferente de pena. Misericórdia é você reconhecer que você já esteve naquele lugar. Exatamente, é você saber de onde você veio. E que às vezes você tem que ir naquele lugar para saber que você não é nada. E que você pode pecar, você pode errar. Eu acho que isso é um dispositivo, gente. Isso é algo que a gente nem discutiu, a gente nem combinou de falar isso aqui, mas é um dispositivo que você pode acionar sempre na sua vida, seja em qualquer momento. É uma das coisas que eu aprendi aqui no Senegal, inclusive. O senegalês, ele tem uma característica muito, muito forte de se colocar no lugar do outro. É uma das coisas ricas que eu aprendi aqui no Senegal. Então, você quebrou algo de alguém, ele vai dizer, não tem problema. E quando ele diz não tem problema,
ele abaixa a vista, ele está dizendo, poderia ter sido eu. Porque eu já fiz isso. Isso é muito importante. Isso acontece muito no trânsito, né? Muito no trânsito. Você faz uma barbeiragem, as pessoas não reagem como no Brasil se reage. Chamando você de idiota, briga, fazendo você se sentir um nada, né? Porque no Brasil, qualquer besteirinha que você faz no trânsito, as pessoas fazem você se sentir burro. Aqui não, as pessoas podem até dar uma buzinada, fazer, mas é muito menos do que no Brasil. Porque eu percebo que todo mundo sabe que em algum momento vai errar. Ela também vai errar. Então isso é bem cultural. O perdão é algo que existe aqui no Senegal. Né? As pessoas perdoam muito umas às outras. E eu já fiz muita besteira aqui. E em algum momento que eu disse, o cara vai ferrar comigo, ele disse, não tem problema. Inclusive eu chorei já em alguns momentos. Mas enfim. É emocionante. É muito emocionante. Mas isso é um parêntese. É um parêntese, mas isso pode vir para sua relação, porque você, quando alguém erra, não é uma oportunidade de você apontar e destruir aquela pessoa, porque é a sua mulher, é o seu marido, é a mãe, é o pai dos seus filhos. Aquele é o momento, ok, de você salvar aquela pessoa. Imagine só que mesmo que a pessoa esteja cometendo um erro, cometendo um pecado, você seja a única mão que pode fazer com que essa pessoa saia daquele lugar. E você vai fazer o quê? Você vai condenar ela. E aí eu te pergunto, eu me vi aconselhando um casal, uma garota, na verdade, em que a garota estava certíssima, porque o marido estava possivelmente traindo, mas ela não chamou para confrontar, ela não chamou para conversar, ela acusava ele. E eu fiz uma pergunta assim, o que é que Jesus faz? Ele acusa, ele condena, ele julga ou ele salva? E foi muito difícil porque ela começou a chorar, porque a gente sabe o que Jesus faria. E a gente precisa fazer o que Jesus faria. Por mais que a pessoa lá na frente não queira pedir perdão, corrigir o seu erro e queira se separar, mas você precisa ser Cristo. Você precisa ser mão de Deus para a vida daquela pessoa. E não ser acusador. E a gente faz muito isso na relação. Tá vendo você? Você também fez. Você faz isso e tal. Tu ia falar? Me lembro... tu falou dessa coisa do outro e tal. Eu me lembrei que uma vez a gente estava passando por um problema bem sério no nosso casamento. E eu virei pra você e falei assim... Foi uma coisa que me veio na hora na cabeça, né? Como que eu posso querer te fazer mal? Se eu e você somos uma só carne. E tudo que dói em você, dói em mim também. Que aí também não tem essa compreensão os casais. Nós somos um. Então eu não posso querer te machucar. Porque tudo que eu faço pra te machucar vem em mim também, dói em mim também. Eu acho que esse é o conceito de ser um só corpo, de ser uma só carne. E foi nesse momento em que a gente conseguiu, assim, girar a chave para superar aquela crise específica que a gente estava vivendo. Porque até então, nós dois estávamos sofrendo, nós dois estávamos nos sentindo que o outro tinha feito alguma coisa para magoar, né? Exato. Mas a gente não estava conseguindo chegar num ponto de reconciliação. E foi nesse momento que a gente se deu conta de que nós dois estávamos sofrendo porque o outro estava sofrendo também. Exato. É uma coisa meio paradoxal, mas foi assim que a gente conseguiu, né, chegar ao ponto de... E é engraçado superar. O que Débora está falando, porque a gente não aprende isso no corpo de Cristo, como igreja. E a gente acaba não trazendo isso. Quantas das vezes você se vê dentro da igreja falando mal um do outro? Quantas das vezes nas igrejas... se alegrando com quando o outro cai, quando o outro exatamente. Entre isso. Líderes, né? O líder não deu certo, a igreja dele não cresceu. Ou seja, a gente não entendeu que mesmo com denominações, a igreja é uma só. Né? E a igreja é uma igreja só. E é uma só noiva, né? Então a gente precisa... Quando a gente entende reino de Deus, a gente passa a entender melhor o nosso relacionamento a dois. Porque a gente passa a entender corpo. E Débora, ela faz parte de mim. Eu faço parte de Débora. Se eu me machuco, ela se machuca. Se ela se machuca, eu me machuco. Então, o que eu devo fazer para não machucar? Para causar alegria, para trazer prazer para a vida dela, bênção para a vida dela. E quando eu fizer,
algo que machuque ela, o que eu devo fazer para que isso seja revertido o mais rápido possível. E aí entra também essa coisa de fazer o caminho de volta rápido, né? Que aí é um outro aprendizado. Você machucou, você errou. Cara, não espera muito tempo, não. Que aí você tem que trabalhar uma coisa na sua vida que é o orgulho. Quando você é orgulhoso e você tem aquela coisa, né, do orgulho e tal, você não faz esse caminho de volta. E aí o que acontece? Bola de neve. Você não faz o caminho de volta, a pessoa se aborrece, isso afeta a vida conjugal, isso afeta a vida sexual. E você, 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí começam. A ferida só está aumentando. Aí começam a vir os investimentos do mal na sua vida. Para aproveitar aquela vulnerabilidade, que às vezes pode ser um investimento do mal ou não, mas pode também você começar, naquele momento, como você está ruim no seu casamento, você começar a ficar muito mais aberto e disponível para outras mulheres, seja no seu trabalho, seja onde você vive. Ou querer buscar uma mulher para se aconselhar. Nessa hora sempre aparece. Nessa hora sempre vai aparecer, porque também terão outras... Pra mulher sempre aparece um cara, gente boa, que não tá romanticamente interessado nela. É verdade. Só amizade. É só amizade. Um cara, gente boa, respeitador, exatamente, que vai se aproximar. Vai dizer, não, pô, vamos conversar, vamos tentar superar isso aí, me fala. Sou teu amigo. Um erro muito comum é alguém que vai desabafar ou conversar sobre o relacionamento com alguém do sexo oposto. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, pra... Não faça isso. Pra dar caca. Se você faz isso, você está numa situação muito difícil. Não se desabafa com ninguém. Do sexo oposto. Sobre o seu casamento. Sobre o seu casamento, exatamente. Busque... A menos que seja alguém... A sua irmã, a sua mãe, alguma coisa assim. Ou um profissional. Um profissional, se é um psicólogo, alguém que está habilitado profissionalmente para lhe ajudar. Ou um casal. Exatamente. Já aconteceu de eu ser ajudada por um casal. Exatamente. Eu falei aqui mãe, mas também não faça isso com a sua família. Não, pelo amor de Deus, mãe, porque... não. Eu nem me dei conta. Exato. Porque isso. Já o seu casamento vai estar bem e sua mãe vai estar odiando o seu esposo ou a sua esposa. Não desabafa com mãe não, gente, pelo amor de Deus. Não faz isso. Outra coisa que é muito importante... Nem com o pai. Com ninguém da família. Busca sempre alguém imparcial, alguém que vai dar um conselho legal pra você. Alguém que também ame e seja comprometido com seu marido. Exatamente. Porque alguém pra quem você possa falar mal, né? Desabafar. Do que você tá sofrendo, do que tá lhe incomodando. Exatamente. Sem que essa pessoa passe a odiar o seu marido. Tem que ser alguém que conhecer ele bem. Exatamente. Ou seja, tudo isso vai afetar a relação, a vida sexual, e afetando essas duas questões, você vai ficar muito mais vulnerável. Seu casamento pode não só acabar, como você pode até trair a pessoa, né? Se envolver emocionalmente com outra pessoa. Uma coisa muito importante, gente, e a gente já está indo para o final, porque já tem aqui 47 minutos, e a gente depois vai gravar outros vídeos para vocês. Se vocês quiserem. Exatamente. Essas linguagens do amor que a gente trouxe para você, eu uso como líder também. É uma coisa muito importante. Eu sou líder aqui no Senegal, do Instituto Dorcas. Inclusive, nossa escola está aqui no monitor, viu, gente? Muito bonita. Aqui embaixo vão ter os nossos links para quem quiser investir na construção dessa escola. A gente está inaugurando agora a primeira fase, aqui na descrição. Mas eu uso também na liderança. Quando você entende as linguagens do amor das pessoas que você lidera, você consegue se relacionar mais fácil, você consegue atender a expectativa daquela pessoa. Às vezes, você quer dar algo para aquela pessoa, e aí é o mesmo sentido, né? A mesma coisa. Você dá algo que você gostaria de dar, mas não é algo que ela gostaria de receber. Então, quando você entende a linguagem, como ela gosta de ser amada, você pode lidar com cada pessoa da forma como ela gosta de receber carinho, afeto, palavras de encorajamento. Exatamente. Então, não trate todo mundo da mesma forma. Se você é um líder. Não são peças numa linha de montagem. Não são peças numa linha de montagem, são pessoas. Então, um bom líder, e aí eu tenho Jesus como referência, ele trata cada discípulo do jeito que o discípulo precisaria ser tratado, dando a cada um
o que cada um precisa para crescer. Sim. Ok? Não jogue milhos como se você estivesse alimentando galinhas. Não. Dê a cada um a porção que ele precisa. Isso também vai valer para os seus filhos, a relação com seus filhos e também a relação com o seu esposo e a sua esposa. Eu posso falar só mais uma coisinha? Pode falar. Para a gente se despedir. Eu estava refletindo aqui, enquanto a gente falava sobre todos esses problemas que podem afetar, né, um casal que ainda não está amadurecido emocionalmente, mas eu acho que a gente precisa voltar um passo atrás e entender que antes de você fazer parte de um casal, você precisa aprender a ser feliz sozinho. E esse é um problema muito sério da atualidade. Exato. É que existe uma cobrança muito grande para que as pessoas estejam envolvidas em um relacionamento afetivo e muitas vezes se subestima o estar sozinho. Exatamente. E a gente precisa aprender a descobrir essa felicidade. Tem um tempo sozinho, tem um tempo de qualidade. Companhia. Você não precisa necessariamente, se você saiu de um relacionamento que não foi bom, feliz, bem sucedido, você não precisa necessariamente iniciar outro logo na sequência, ou começar a procurar outro, ou começar a planejar e pensar como vai ser. Eu acho que você pode aproveitar esse tempo, se você saiu de um relacionamento que não era saudável. Analisar o que fez isso. Exatamente. Observar, né, fazer um caminho de volta no relacionamento. Se você não consegue, entender. Busca uma terapia, é muito importante. É o momento perfeito. Eu acho que o momento perfeito para se começar qualquer tipo de terapia não é quando você já está com o bonde andando, né, no relacionamento. É no momento de tranquilidade. É quando você está tranquilo, quando você está nesse período analítico, né, quando você pode se dar o luxo de parar e pensar, se conhecer. E se vier outro relacionamento, legal, mas se não vier, você não vai ser uma pessoa infeliz, você não vai ser uma pessoa fracassada, porque o seu valor não vai depender de um relacionamento. O seu valor é Deus que dá, né? Deus nos fez seres completos. Exatamente. Né? A gente só precisa dele. Ele é o ar que a gente respira, ele é o nosso chão, ele é a nossa segurança. base. Se você tem segurança em si mesmo, você vai viver melhor as suas relações, porque não vão ser relações doentias, né? Carlinhos, eu sou completamente apaixonada por você. Meu amor, coisa boa. Mas você não é o ar que eu respiro. Amém por isso. E bom pra você. Porque, né? Se fosse, porque você ia morrer. E bom pra você que eu não lanço essa cobrança. Exatamente. De você. Nós somos felizes porque nós somos seres completos com Deus. Débora é importante, Débora é uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, mas eu viveria sem você. Seria triste. Seria triste. Mas viveria. E isso é importante para que a gente saiba que a gente só está junto porque a gente escolheu estar junto. Isso. Porque o amor não é um sentimento. Acabem com isso. O amor é uma escolha. E Jesus, ele escolheu, ele optou em ser crucificado por nós todos. E a gente precisa todos os dias tomar a nossa cruz e escolher estar junto um do outro. Porque o amor é um luxo para quem é saudável. É verdade. Caramba, vou terminar com essa frase, viu? Então, tá aqui mais um podcast para você. Se você gostou desse podcast, esteja você ouvindo ou ouvindo e vendo através dos nossos canais, compartilha, pelo amor de Deus, com 1000 casais. Porque existem casais nesse momento em crise, exatamente. Essa informação, esse conteúdo vai agregar algo e digam a eles, assistam juntos, porque vai ser muito legal e pode salvar muitos casamentos, ok? Ok. Um beijo e até a próxima, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.